Bom, a gente vai falar agora de um tema adicional aqui na parte de modelagem de sistemas elétricos, que é o que a gente chama de impedância elétrica, né? Quem já teve alguma disciplina na área de circuitos, de sistemas elétricos, talvez já tenha visto esse termo, né? O que é impedância elétrica? Impedância é o grau de dificuldade se passa a corrente elétrica por um elemento elétrico ou por uma combinação de elementos aí no seu circuito, né? Qual que é aqui a definição de impedância no domínio de Laplace? Tá? Impedância é a tensão dividida pela corrente, né? Se você analisar essa equação, ela tem um formato muito parecido com a lei de Ohm, né? Porque resistência elétrica é um tipo de impedância aí, real, né? E conforme a gente aumenta essa impedância, né, maior é a dificuldade, né, de passar corrente elétrica no nosso circuito. Então eu vou mostrar algumas formas aqui de calcular essas impedâncias e isso facilita um pouquinho a gente para modelar alguns sistemas elétricos mais complexos aí, principalmente, né? Então, vamos imaginar aqui um caso, né, onde a gente tem um pequeno ramo do nosso circuito, onde a gente tem uma indutância L, uma resistência R e uma capacitância C, né, todas em série. E nesse ramo do circuito eu tenho uma queda de tensão EAB, né, ou uma tensão elétrica de entrada EAB, pode imaginar também. Como a gente tem um ramo inteiro aqui, não tem nenhuma divisão no nosso circuito, a corrente entrando nesse elemento é a mesma corrente saindo aqui. A corrente é a mesma ao longo de todo esse ramo aqui nosso. Então, a queda de tensão EAB entre o ponto A e o ponto B vai ser a soma das quedas de tensões em cada um desses elementos, né? Logo, EAB vai ser igual à queda de tensão no indutor, que é L d dt, mais queda de tensão no resistor, que é R vezes I, mais queda de tensão no indutor, que é 1 sobre C integral de I dt. Se eu fizer a transformada de Laplace dessa equaçãozinha aqui, o que a gente vai ter? EAB é igual a LS mais R mais 1 sobre CS, tudo isso vezes corrente no domínio de Laplace I. Então, esse termo que está em parênteses aqui é simplesmente nossa impedância elétrica aqui. Como que eu identifiquei isso aqui, né? É só comparar essa equaçãozinha que eu rabisquei anteriormente com essa aqui embaixo, né? O termo que multiplica a corrente é basicamente a nossa impedância elétrica, né? Então a gente vê que a impedância elétrica desses elementos em série, né, é basicamente a soma individual de cada impedância de cada elemento individual aqui. Então a gente pode criar uma regra geral aqui, né? Se a gente quiser a impedância equivalente de elementos em série, o que a gente faz é basicamente somar a impedância de cada um desses elementos, né? Isso aqui é similar ao caso de resistência elétrica, né? Quando você tem elementos em série, né, resistências em série, você soma essas resistências, né? No caso aqui a gente está generalizando para o caso de impedância elétrica, né? Impedância equivalente vai ser a soma de Z1 mais Z2 mais Z até a enésima impedância que você tiver. Num caso agora de elementos em paralelo, estou de novo fazendo um exemplo aqui, né? A gente tem esses terminais A e B, cuja queda de tensão estou chamando de EAB, e tem uma corrente elétrica entrando nesses elementos I, né, saindo aqui também. Como a gente tem 3 elementos em paralelo nesse caso, cada elemento vai ter uma corrente diferente correndo em cima dele, né? Então eu chamei de I1, corrente correndo aqui na resistência, I2 no capacitor e I3 aqui no indutor. A gente sabe então, né, só fazer a lei dos nós aqui nesse pequeno nó aqui, que a corrente que está entrando vai ser igual a I1 mais I2 mais I3, conforme essa expressão aqui. Corrente I1, né, é a que está passando na resistência, né? A gente sabe que a resistência é R vezes a corrente, né? É só isolar a corrente, então a gente vai ter E sobre R, que é igual a I1. No capacitor, a gente sabe que a queda de tensão nele, que é o EAB, vai ser 1 sobre C integral da corrente, né? Se a gente isolar a corrente, o que a gente vai ter? A corrente vai ser igual a C vezes derivada da tensão no tempo. E a gente tem que a queda de tensão no indutor
é L vezes d dt. A gente quer isolar a corrente aqui, é só fazer a operaçãozinha, a gente vai ter 1 sobre L, integral da tensão no tempo. Fazendo a transformada de Laplace dessa equaçãozinha aqui, assim como a gente fez anteriormente, a gente vai ter corrente no domínio de Laplace é igual a 1 sobre R mais C vezes S mais 1 sobre LS, tudo isso multiplicado pela tensão AB e AB no domínio de Laplace aqui. Então, de novo aqui a gente pode recorrer à nossa equação de impedância que eu mostrei antes, e a gente consegue, nesse caso também, identificar a impedância elétrica. A impedância elétrica, no caso, vai ser esse termo aqui elevado a menos 1, se a gente comparar as duas equações aqui. Então a impedância elétrica vai ser 1 sobre R mais CS mais 1 sobre LS, nossa impedância equivalente do sistema aqui. Então o que a gente observa aqui quanto a esses elementos em paralelo? A impedância elétrica equivalente vai ser o inverso da soma das impedâncias individuais de cada elemento. Então, de novo, a gente pode criar uma regra mais ou menos geral aqui para elementos elétricos em paralelo. Então, se a gente tiver um elemento aqui com impedância Z2, outro elemento com impedância Z1 até uma impedância Zn, a impedância elétrica equivalente vai ser o quê? 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2 mais até 1 sobre Zn, até o enésimo termo aqui de impedância que tiver no nosso circuito. Então são algumas regrinhas aqui que ajudam a gente a modelar alguns sistemas elétricos mais complicados.